Olá pessoal, eu sou Felipe Amorim, professor aqui do Instituto de Biociências da Unesp Campus de Botucatu. Na aula de hoje, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a polinização de algumas fruteiras nativas do Cerrado. Eu espero que vocês possam aproveitar essa aula e principalmente que ela possa ser uma aula útil para vocês. Então, vamos lá! Como vocês já devem saber, as abelhas, elas constituem o grupo de polinizadores mais comuns e abundantes dentre todas as angiospermas que dependem de animais para sua reprodução. Entretanto, existe uma grande diversidade de outros grupos de polinizadores que são muito menos conhecidos e menos falados, como é o caso dos morcegos, de várias espécies de mamíferos não voadores, besouros, mariposas, vespas, beija-flores e também borboletas. O interessante é que do grupo de plantas que nós vamos falar sobre a polinização na aula de hoje, ela depende exatamente desses polinizadores menos conhecidos para a sua reprodução. E é por isso que nessa aula eu gostaria de destacar a polinização do pequi, o Carioca brasiliensis, da mangaba Rancorne speciosa, da graviola Hieraticum, são espécies do gênero Annona, assim como a polinização do murici, que inclui algumas espécies do gênero Bisonima. Então vamos começar essa aula falando sobre a polinização do Carioca brasiliensis, ou seja, o nosso tão carismático pequi. O pequi é uma árvore com distribuição muito ampla no cerrado de todo o Brasil e produz essas flores que são muito grandes, bonitas e vistosas. Mas o que atrai mesmo as pessoas no pequi são os frutos, que são muito apreciados no centro-oeste do Brasil, particularmente lá no estado de Goiás. Mas o que nos interessa no pequi em termos de polinização são as flores, que são flores grandes e vistosas, como eu já havia dito, e que produzem como principal recurso ao seu principal polinizador o néctar, que ele é secretado numa glândula que fica bem na porção central dessa flor. Embora a flor do pequi produza um néctar em muita abundância, ela também produz uma quantidade muito razoável de pólen, que é coletado por outros visitantes florais que também podem atuar como polinizadores. E vocês têm noção de quem seria o principal polinizador do pequi? A dica é: as flores elas abrem no período noturno. Na verdade, elas vão abrir no finalzinho da tarde e à noite, quando a noite cai, elas estão completamente abertas e, além de abertas, elas produzem um perfume muito peculiar que não é agradável ao nosso olfato, ao olfato humano, mas é muito agradável ao olfato do seu principal polinizador, que são os morcegos. Os morcegos visitam o pequi, as flores do pequi, de forma muito frequente, principalmente no Brasil Central, onde as árvores de pequi são muito altas. Então, os morcegos, depois da antese, visitam essas flores, contactam o seu corpo aqui com as anteras, carregando uma grande quantidade de pólen no seu pelo. Entretanto, existe uma diversidade de outros polinizadores que também visitam as flores do pequi, como, por exemplo, marsupiais. Isso mesmo, eu tenho registro de cuícas visitando as flores do pequi no Cerrado do Triângulo Mineiro, lá na cidade de Uberlândia, onde eu me formei. Além de morcegos e cuícas, o pequi também é visitado por mariposas, beija-flores e também abelhas. Aqui eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo mostrando como que se dá a visita do pequi pelos seus polinizadores. Esse é o morcego Glossophaga soricina. Ele vem muito rápido na flor. Esse vídeo está em câmera lenta. Notem o quão rápida é essa visita, que deve estar aqui mais ou menos em 25% de velocidade. Novamente, aqui em velocidade de 50%, o morcego ele vem, ele faz uma volta, depois ele faz uma segunda visita nessa flor. E aqui, por sua vez, é uma mariposa da família Sphingidae, um esfingídeo, é um Agro cingulata.
essa mariposa tem uma probóscide muito grande e, nesse caso, essa espécie em específico, ela não atua como uma polinizadora, ela simplesmente rouba o néctar, dado que sua probóscide é muito longa. Mas outras espécies de esfingídeos fazem essa polinização efetiva do pequi. Aqui a gente tem uma abelha do gênero Xilocopa, primeiro visitando o pequi para coletar néctar e agora mostrando um comportamento muito peculiar no qual a Xilocopa ela contacta as anteras dessa flor para poder remover o pólen. Aqui estão os estigmas dessa flor. Então, ao contactar as anteras para poder remover o pólen, elas também acabam contactando os estigmas e promovendo a polinização. E essas abelhas, quando tem muito pólen pela manhã, elas visitam essa flor em bastante abundância, se lambuzando numa verdadeira festa de pólen nessa planta. Vejam só essa xilopa, a quantidade de pólen que ela carrega no corpo. Aqui ela está coletando principalmente pólen, mas também ela vem na porção central para poder coletar o néctar, como vocês podem ver nesse movimento aqui. Mas vejam o quão absurda é a quantidade de pólen que essa abelha carrega aqui no seu corpo e certamente atua como uma polinizadora muito efetiva, principalmente quando ela voa coletando pólen na superfície da flor, porque somente assim ela consegue contactar a superfície estigmática, que é essa pontinha aqui, que não é tão visível quanto a pontinha das anteras. Mas assim ela vai percorrendo várias flores, tá? E promovendo a polinização. Especialmente porque o pequi ele não depende de duas plantas para poder formar sementes e frutos. Tá? Essa planta ela permite a autopolinização, ou seja, o pólen de uma mesma flor é capaz de formar frutos nas flores daquela mesma planta, muito embora a polinização cruzada favoreça uma formação de frutos em maior abundância nessa espécie. Enfim, é um verdadeiro espetáculo o comportamento de visitação das abelhas do gênero Xilocopa nas flores do pequi durante o dia. Vejam vocês que enquanto ela bate asas para poder se locomover de uma flor para outra, ela chega a deslocar uma nuvem de pólen de pequi. Como vocês podem ver aqui, esses pequenos grãos, ou massinhas com vários grãos de pólen, aqui dispersas no ar ao redor da flor. Isso porque a abelha está batendo as asas e o pólen está formando uma nuvem no entorno da flor. E ao voar de flor em flor, essas abelhas elas promovem a autopolinização do pequi. Mas ao voar entre flores distintas de diferentes plantas, elas também promovem a polinização cruzada. Outras abelhas que também visitam as flores do pequi são abelhas noturnas, como essa aqui do gênero Pictyloglossa. Veja você que essa abelha está completamente coberta de pólen, com pólen no abdômen, pólen na cabeça, pólen cobrindo aqui a região ventral da abelha e também as asas. E ao se aproximar da flor, ela contacta efetivamente os estigmas, que são esses pontinhos muito pequenos aqui da flor. As flores elas têm, normalmente, entre 3 e 5 estigmas, mas a maioria delas possui apenas 3 estigmas. E cada estigma desse vai dar origem a uma semente. Normalmente, quando tem 4 estigmas, é aquele fruto que tem as 4 sementes, os 4 caroços do pequi. E vejam que essa abelha, ao se aproximar da flor, ela contacta efetivamente aqui nas anteras e no estigma dessa planta, propiciando a polinização. Essas abelhas elas também vão ser vistas apenas durante o período noturno, tal como as mariposas e os morcegos. Como eu havia dito lá naquele vídeo mostrando os visitantes florais do pequi, as mariposas da família Esfingidae, os esfingídeos, também podem atuar como polinizadores do pequi. Muito embora aquela mariposa em questão, que estava no vídeo, era essa espécie Agrocingulata, cuja probóscide, ou língua, possui uma dimensão de cerca de 10 centímetros, o que impossibilita com que essa mariposa toque nas estruturas reprodutivas da flor do pequi e assim ela não consegue transportar o pólen de flor em flor. Mas existe mais de uma centena de espécies de mariposas da família Esfingidae, ou seja, mais de uma centena de espécies de esfingídeos no cerrado, e a maioria delas tem probóscides muito curtas e ao visitar as flores do pequi, essas outras espécies, elas contactam efetivamente as anteras e estigmas, propiciando a polinização. Nesse caso da foto em questão, nós temos a Agrocingulata
após a visita numa flor do genipapo bravo, que é a Tocoiana formosa, uma espécie da família Rubiácea, que também tem tubos florais muito longos, compatíveis com a probóscide dessa mariposa. Mas as várias espécies de mariposas que existem no Cerrado são responsáveis pela polinização de outras espécies de interesse comercial, como é o caso da mangaba, a Rancornia speciosa, que é uma planta que possui flores brancas e também tem uma abertura durante a noite, tal como a flor do pequi. Mas, diferentemente da flor do pequi, a mangaba ela produz um perfume que é bastante agradável ao nosso olfato, ao olfato humano, tá? Um perfume que tem um cheiro adocicado e que atrai tanto nós humanos, né, pelo perfume gostoso que a flor produz, mas atrai principalmente as mariposas, que são os principais polinizadores dessa espécie. E os frutos da mangaba, eles são amplamente apreciados e consumidos na forma de sucos, de sorvetes, também são consumidos in natura. Eu, particularmente, adoro consumir o fruto da mangaba in natura, mas também é utilizado para doces, compotas e etc. Antes de falarmos efetivamente sobre a polinização da mangaba, é muito importante destacar que existe uma grande quantidade de material disponível na literatura, incluindo material em português e gratuito para poder ser baixado, sobre essa planta, que inclusive é bastante cultivada para o uso comercial na região nordeste do país. Então, nesse livro, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, chamado de Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial, existem informações bastante preciosas sobre o cultivo da mangaba. Se você tiver interesse de baixar o livro, basta escanear esse código QR aqui, que você conseguirá já ter acesso ao PDF do livro. Mas voltando ao tema foco da nossa aula, que é a polinização, notem que a flor da mangaba ela é bastante longa, ela tem um tubo longo e com uma abertura muito estreita. E ela produz o néctar como um recurso aos seus visitantes florais e polinizadores. E esse néctar fica escondido logo aqui, ó, na base dessa flor longa. Dessa forma, há de se imaginar, a gente pode imaginar que essa planta depende de um polinizador que possua um aparelho bucal, uma língua longo o suficiente e também fino o suficiente para poder ser inserida nesse pequeno tubinho para poder acessar o néctar, que é o recurso que essa planta produz aos seus polinizadores. E aqui a gente tem um esquema, um corte longitudinal da flor da mangaba. Então, o visitante floral vem com sua língua longa, insere nesse tubo para poder acessar o néctar que fica aqui na base do tubo, e ao remover, ele também remove o pólen que fica contido, aqui é produzido e contido nesse cone de anteras. E ao visitar uma nova flor, esse pólen agora armazenado, depositado na probóscide desse visitante floral, ele vai ser depositado sobre a superfície estigmática dessa flor. Note vocês que, embora os esfingídeos, as mariposas esfingídeos, eles constituam o grupo de visitantes e polinizadores mais comuns da mangaba, também existem outros grupos de visitantes florais importantes e que também contribuem para a polinização dessa espécie, como é o caso de abelhas, de borboletas, aqui da família Nymphalidae, da família Hesperiidae, e também as euglossine, as abelhas euglossine, que são conhecidas como as abelhas das orquídeas. Sabemos que essas abelhas, elas possuem uma língua muito longa, e essa língua também pode ser suficientemente longa para poder visitar e acessar o néctar na base do tubo floral da flor da mangaba. Entretanto, considerando a maior abundância dos esfingídeos em relação aos outros grupos de visitantes florais, como abelhas e borboletas, que também polinizam a flor da mangabeira, nós podemos considerar essas mariposas como os principais polinizadores dessa espécie. Porém, é muito importante destacar que a produção dos frutos da mangaba pode ser fortemente limitada pela ação dos polinizadores, conforme mostrado nesse estudo muito bonito realizado pela amiga Reis Oliveira e pelo amigo Clemens Schlinwein. Eles mostram que, muito embora a mangaba seja capaz de produzir frutos depois de autopolinizações, ou seja, o pólen de uma flor é carregada pelo polinizador para outras flores de uma mesma planta, né? Essa espécie
ela produz muito mais frutos quando o pólen ele é carregado entre flores de árvores diferentes dentro de uma mesma plantação. Principalmente quando essas árvores elas não são produzidas por meio, por exemplo, de estaquia ou outros procedimentos que produzam clones. Isso quer dizer que numa plantação de mangaba, as árvores elas têm que ser provindas preferencialmente de sementes, que a gente vai ter indivíduos, né, geneticamente distintos, fazendo com que a polinização realizada entre plantas diferentes nessa mesma plantação vá gerar um maior número de sementes. E essa polinização ela é bastante efetiva quando a gente tem uma grande diversidade de polinizadores, principalmente considerando aqui os nossos esfingídeos, cujo número de espécies é muito grande. Nós temos aí quase 200 espécies de esfingídeos em todo o país e mais de 120 espécies de esfingídeos apenas no Cerrado. Se você tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a fauna de esfingídeos do Cerrado, eu recomendo baixar esse livro, Mariposas Polinizadoras do Cerrado. Esse livro também pode ser baixado por meio desse código QR que você pode escanear aí com o seu celular. Aqui nesse livro, que eu tive a honra de contribuir, esse livro foi publicado pela Embrapa, Cerrados, tá? Mesmo pessoas leigas e que não tenham nenhuma afinidade, né, na identificação de insetos, ela vai poder facilmente identificar os esfingídeos pelas características externas, que estão muito bem ilustradas e detalhadas na descrição de cada uma das espécies que a gente colocou com muito carinho nesse livro. Então, baixem e vocês vão conseguir identificar várias espécies de esfingídeos que ocorrem no Cerrado brasileiro. Agora, nós passaremos para a polinização da graviola e do araticum, que são duas espécies do gênero Annona, da família Annonaceae. As flores da graviola e do araticum, elas são bastante peculiares e, para o observador desapercebido, elas sequer parecem com flores, mas sim com frutos. Eu já vi muitas pessoas confundindo flores de graviola e de araticum com frutos. E elas têm essa morfologia tão peculiar aqui devido ao seu polinizador, que também é tão peculiar quanto, porque essas plantas são polinizadas por besouros. Isso mesmo, são besouros que produzem graviolas, que produzem araticum, conforme mostrado de maneira muito detalhada nesse manual, também produzido pela Reisler Oliveira e pelo Clemens Schrinwein. Esse manual ele também está disponível por meio desse código QR para que você possa fazer o download com o seu celular. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre a morfologia dessa planta para poder entender como que os besouros contribuem com a sua polinização. Então, as flores das anonas, elas produzem 3 sépalas, que são essas estruturas mais externas, e 3 pétalas, que são essas estruturas mais internas. Vejam vocês que tanto as sépalas quanto as pétalas, elas são carnudas, né? São bem robustas. Isso porque existe um acúmulo de amido aqui que é utilizado como principal recurso floral por esses besouros, que passam normalmente a noite aqui dentro dessa flor, que forma uma câmara, tá? E dentro dessa câmara, ele vai comer essas peças florais. Enquanto come essas peças florais, ele faz a polinização da planta. Mas existe uma outra característica muito importante também nessas espécies, a propósito, que a gente precisa entender. Porque elas têm as anteras e os estigmas separados espacialmente dentro da mesma flor. Mas além de uma separação espacial, também existe uma separação temporal nos períodos de maturação das anteras e do estigma. Essas flores são chamadas de protogínicas. Proto quer dizer antes e gínicos quer dizer feminino, né? Então quer dizer que primeiro essas flores se tornam maduras as porções femininas, ou seja, os estigmas. Então a flor ela se abre, o besouro ele vem carregado de pólen e pousa dentro dessa flor. Ele entra, na verdade, ele força aqui entre as sépalas e pétalas para poder entrar dentro dessa câmara floral. E carregando pólen, ele deposita pólen sobre a superfície estigmática. E passa a noite
comendo esses tecidos, acasalando dentro dessas flores. Ele defeca, como muitas vezes a gente pode ver acúmulo de fezes dentro dessas flores. E aqui a flor está receptiva, a parte feminina está plenamente madura e receptiva. Após essa noitada, com essa bagunça dentro dessa flor, as anteras, tá, se tornam maduras, ou seja, essa flor passa para a fase sexual masculina, liberando pólen. Nesse momento, o besouro se suja completamente de pólen e o corpo fica inteiramente coberto pelo pólen, né? Porque esse pólen ele é levemente pegajoso, permitindo com que esse corpo liso do besouro tenha o pólen aderido, e assim, ao sair da flor, no final do dia ali, da flor na fase masculina, no final do segundo dia, e visitar uma outra flor na fase feminina, esse besouro, ele carrega o pólen e o ciclo recomeça. Tá? Então aqui a gente tem novamente os detalhes do besouro, são besouros da família Scarabeide, tá? São besouros principalmente do gênero Cyclocéfala, então eles entram nessas flores aos montes, eles comem os tecidos, eles defecam, eles copulam, e como vocês podem ver aqui, numa outra espécie do gênero Annona, isso aqui não é nenhum Araticum e nenhuma graviola. Na verdade, a gente poderia até chamar isso aqui de um Araticum de cerrado. É uma espécie com fruto bem pequeno e que não é comercial. Mas o mecanismo é o mesmo. E como vocês podem ver aqui, ó, os besouros estão repletos de pólen sobre o seu corpo. Tá? Então, relembrando, ele entra na flor na fase feminina, carregando pólen, ele poliniza essa flor, passa a noite comendo os tecidos, e aí no outro dia, a flor que estava na fase feminina primeiramente, a flor protogênica, ela passou para a fase masculina, amadurecendo as anteras, liberando o pólen. É nesse momento que o besouro ele se suja do pólen, e aí ele vai sair dessa flor no qual ele já consumiu os tecidos, tá? E vai carregar o pólen para outras flores. Ou seja, uma flor ela não sofre com autopolinização. Então, a polinização ocorre entre diferentes flores de uma mesma planta, mas ocorre preferencialmente quando há o transporte de pólen de flores de plantas distintas dentro de uma mesma população, de uma mesma plantação. E é muito importante destacar que sem esses besouros, a graviola e o Araticum não produzirão frutos. Esses besouros, eles normalmente se reproduzem no solo. Então, se o solo for combatido aí com inseticidas, possivelmente vai matar a larva desses besouros. Matando as larvas dos besouros, a gente não terá os besouros adultos e o produtor ele vai sofrer porque ele simplesmente não terá a produção da graviola e do Araticum. E agora a gente vai para a última parte dessa aula e falar sobre a polinização do murici, que são espécies distintas do gênero Bisonima. E eu particularmente adoro o fruto, os sorvetes e os sucos do murici. Aqui temos uma imagem muito bonita do fruto do murici, ilustrando toda a sua beleza, que para mim é um fruto bastante apetitoso. Eu adoro andar no cerrado e sair catando murici e comendo murici. E é importante destacar que existem várias espécies de murici, porque são várias espécies do gênero Bisonima que têm essa mesma característica. Entretanto, duas espécies são utilizadas comercialmente, que é a Bisonima crassifolia e a Bisonima verbacifolia. Ambas estão destacadas também nesse livro Espécies Nativas da Flora Brasileira e de Valor Econômico Atual ou Potencial, cujo QR Code eu já disponibilizei para vocês lá atrás. E o que tem de especial na polinização dessa planta? Bem, essa planta ela é da mesma, essas espécies, na verdade, essas plantas, elas pertencem à mesma família da acerola, ou seja, o sistema de polinização dos muricis e da acerola, ele é bastante similar e depende de algumas peculiaridades das flores. Vamos entender tais peculiaridades. Notem que as flores das espécies da família Malpighiaceae, nenhuma dessas espécies aqui eu gostaria de destacar, é do gênero Bisonima, tá? Isso aqui é só para poder ilustrar a morfologia, porque todas têm esse mesmo aspecto geral. Elas têm 5 pétalas, tá? Das quais
uma dessas pétalas ela é modificada. Vejam que essa pétala ela é um pouco mais robusta, né? Ela é diferenciada em relação às demais pétalas. Então essa é uma característica muito importante relacionada ao sistema de polinização dessa planta. A outra característica muito importante, tá, das espécies da família Malpighiaceae é a presença dessas glândulas que produzem óleo, que ficam aqui na base dessa flor. Então, além dessa pétala modificada, na base da flor existem glândulas de óleo. E essa glândula de óleo, juntamente com essa pétala modificada, tem uma função muito importante na polinização dessa planta, que depende exclusivamente da presença de abelhas coletoras de óleo. São principalmente abelhas Centrindine, como aquelas dos gêneros Centris e Epícaris, que são especialistas na coleta de óleo. E como que elas fazem isso? Notem, aqui novamente uma ilustração da morfologia dessa pétala modificada, juntamente com essas glândulas de óleo. Essas glândulas de óleo, o óleo ele não é exposto como néctar para fora. Esse óleo ele está coberto por uma cutícula ali que precisa ser ativamente raspada pela abelha para que o óleo seja coletado. Então a abelha, aqui é um centris, né? Ela chega nessa flor, tá? Ela vai pousar nessa flor e ela morde com força aqui nessa pétala modificada, que é mais robusta, exatamente para poder permitir com que essa abelha ela possa morder e deixar o corpo inteiramente livre, as pernas livres, para que ela possa utilizar essas pernas na raspagem de óleo. Então, ao morder aqui essa pétala, as abelhas raspam essas glândulas de óleo ativamente, raspam principalmente com o primeiro e segundo par de pernas, tá? E ao fazer isso, posteriormente, elas vão passando esse óleo coletado para o último par de pernas, onde elas vão depositar esse óleo em bastante abundância. Notem aqui, mais uma vez, essa não é uma espécie do gênero Bisognuma, mas a morfologia floral segue exatamente o mesmo padrão, que é exatamente igual ao padrão das flores da acerola. Então, ao morder essa pétala modificada, ela raspa essas glândulas de óleo e vai passando esse óleo aqui para o último par de perna, onde ela acumula esse óleo e que ela utiliza esse óleo para outras funções, como, por exemplo, a alimentação de suas larvas. Então, esse óleo vai ser transportado posteriormente para os ninhos. Então, veja como que ela se adere fortemente a essa flor, né, mordendo com as mandíbulas, e ali ela deixa as pernas livres e vão raspando, né, essas glândulas e transportando o óleo aqui para o último par de pernas. Então, é um sistema de polinização muito bonito. Só que enquanto as abelhas elas fazem isso, elas contatam ativamente as anteras que estão aqui, ó, estão dispostas de maneira tal que vão contactar a porção ventral do corpo dessa abelha. Então a abelha fica firmemente aderida com as anteras dispostas aqui na porção ventral do seu tórax, e dessa forma, essa abelha, ao voar de flor em flor, ela consegue propiciar a polinização das flores das espécies de murici, tal como elas também fazem com as acerolas. E apenas para finalizar, pessoal, eu gostaria de mostrar essa última imagem aqui, na qual nós vemos a abelha já prestes a levantar voo, praticamente levantando voo, mas ainda com as mandíbulas presas a essa pétala modificada. Mas o que eu quero que vocês notem aqui é a disposição das anteras e do estigma da flor que está logo ao lado. Elas ficam dispostas de maneira tal que elas contatam aqui a porção ventral do tórax da abelha, que ao se deslocar de flor em flor, coletando óleo, como a gente pode ver nas glândulas desses botões florais aqui no meio, elas conseguem promover a polinização, né? Lembrando que esse óleo ele é coletado com o primeiro e segundo par de pernas e depois depositado no terceiro par de pernas nessa estrutura que parece uma escova aqui, que o nome na verdade é escopa. Não quero entrar em detalhes técnicos, tá? Mas o nome dessa estrutura é escopa, e é com essa escopa, tá, que ela vai carregar
essa mistura de óleo mais pólen, com a qual ela vai utilizar para alimentar as suas larvas, os seus respectivos ninhos. Tá bom, gente? Então essa planta tem uma morfologia bastante especial e essa família, na verdade, tem essa morfologia muito marcada. Então a polinização das bissônimas, dos muricis, é exatamente o mesmo mecanismo de polinização que ocorre lá na cerola. Essas flores aqui tampouco são flores do gênero bissônima, mas como a morfologia é exatamente igual, quer dizer, não exatamente igual, mas é muito similar, mas o mecanismo é exatamente igual, então eu estou utilizando só para poder ilustrar, porque são essas fotos que eu tenho disponível aqui no meu acervo. Então, nós aprendemos na aula de hoje que, muito além das abelhas, né, nós temos vários outros grupos de polinizadores que são muito importantes, inclusive em termos econômicos, né? Os esfingídeos polinizando a mangaba, também contribuindo com a polinização do pequi, morcegos contribuem com a polinização do pequi, mamíferos não voadores visitam flores do pequi. Nós vimos os besouros que produzem frutos, né? Produzem graviolas, produzem araticuns. Beija-flores são visitantes também bastante frequentes de várias espécies, incluindo o pequi. As borboletas que polinizam também a mangaba, né? Nós não entramos aqui nos sistemas de polinização por vespas, mas microvespas são responsáveis pela polinização dos figos, e esse é um mecanismo de polinização muito bonito, que eu inclusive poderia falar em uma outra oportunidade, mas nós temos grandes especialistas aqui no estado de São Paulo que poderiam falar com maior propriedade, inclusive, né? E as abelhas, que estão envolvidas na polinização de diversas espécies de plantas, incluindo aquelas abelhas especialistas na coleta de óleo e polinização das plantas da família Malpighiaceae. Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que vocês tenham conseguido entender o conteúdo que eu tentei passar aqui para vocês em detalhe, mas de qualquer forma eu me coloco à disposição para dúvidas, tá? Porque o meu e-mail ele vai estar já no próximo slide. Então agradeço muito a atenção de vocês e até uma próxima. Muito obrigado e um grande abraço, pessoal.